Fala, meu estudante! Professor Marcos aqui, beleza? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Passo a Passo da Física para darmos continuidade à nossa resolução de questões sobre MMC e MDC. Na realidade, hoje faremos 5 questões somente sobre MMC e faremos uma terceira parte, sobre questões só de MDC, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A nossa primeira questão, que é a quinta da lista aqui, diz o seguinte, ó. Calcule o que? O MMC indicado nos itens a seguir. Então, item A, item B e item C. Em todos esses itens, certo? Ele deseja saber quais são, aliás, qual é o MMC desse grupo de questões aqui, tá bom? Então, vamos então dividir então, o 6 e o 8 por 2, né? Que é o primeiro número primo. Então, 6 por 2 dá 3, 8 por 2 dá 4, continua ainda porque dá por 2, né? Repete o 3, 4 por 2 dá 2, continua ainda, repete o 3, 2 dá por 2, que é 1, certo? Aí, divide o 3 agora, 3 por 3 dá 1, pronto. Então, decompomos aqui, né? Fatoramos aqui o 6 e o 8. Fatores primos. E o que será o nosso MMC? Então, o que será o MMC aqui de 6 e 8? Será o produto de todos esses números aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Então, 2 vezes 2 vezes 2 fica 2 ao cubo. O 2 elevado a 3 vezes 3. Então, 2 elevado a 3 dá 8. 8 vezes 3 dá 24. Então, o menor múltiplo comum entre 6 e 8 é 24. Beleza? Então, vamos para o próximo item, item B. Continuando, fatorando por 2. O 20 dá por 2, que é 10. O 30 dá por 2, que é 15. Continuamos ainda, né? Porque o 10 dá por 2, que é 5. 15 não dá, nós repetimos. Ainda dá por 2? Não. Então, vamos para o próximo número primo, que é o 3. Com isso, nós repetimos o 5. 15 para 3 dá 5. 5 por 5 dá 1. Certo? Pronto. Então, o que será, então, o mínimo múltiplo comum entre 20 e 30? Será o produto desses números, ou seja, 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Então, 2 ao quadrado dá 4, vezes 3, vezes 5. Então, fica o quê, pessoal? 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 5 dá 60. Então, o menor múltiplo comum entre 30 e 20 é o 60. Tranquilo, né? Próxima. 24 e 36 dá por 2. 24 dá 12. 36 dá 18. Ainda dão por 2, então dá 6, né, o 12, que dá 9. Ainda dá por 2, né, porque o 6 por 2 dá 3, o 9 repete, aquele não dá para dividir. Agora, ambos não dão mais por 3, aliás, por 2, vamos para o próximo, que é 3. 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Portanto, o mínimo múltiplo comum vai ser dado pelo produto de 2 à terceira, né? Aqui, ó. Vezes 3 ao quadrado. Então, 2 ao cubo, ou 2 à terceira, dá 8. 3 ao quadrado dá 9. E como nos indica a tabuada, 8 vezes 9 dá 72. E este é o mínimo múltiplo comum entre 24 e 36. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa primeira questão. Vamos à nossa próxima questão, então. Então, pessoal, a sexta questão diz o seguinte, ó. Em uma corrida em pista circular, sabe-se, né? Letra A, que o primeiro corredor ele completa cada volta em 18 minutos. B, o segundo corredor completa cada volta em 24 minutos. E C, o terceiro corredor completa cada volta em 30 minutos. Então, após quantos minutos do início da corrida, os três se encontrarão na pista de corrida?
Então, já destaquei aqui os elementos mais importantes. Ó. O que é que ele diz, pessoal? Que 3 corredores estão participando de uma corrida, né? Corrida em uma pista circular. E ele fala que cada um deles dá uma volta em um determinado tempo. Por exemplo, o primeiro ele completa uma volta em 18 minutos, o segundo completa uma volta em 24 minutos e o terceiro completa uma volta em 30 minutos. Ou seja, todos eles completam sempre a volta nesse mesmo tempo, cada um deles, tá? Ele quer saber agora o seguinte, ó, após quantos minutos os 3 se encontrarão na pista? Bem, pessoal, eu sei que é uma questão, nós já vimos uma parecida, se não me engano, né, na nosso primeiro vídeo de questões. O que é que acontece aqui? Acontece o seguinte, pessoal, ó, cada um deles vai dar um determinado número de voltas, certo? Vai ter um determinado momento em que eles vão se encontrar, dependendo da quantidade de voltas que cada um vai dar. Então, aqui é o seguinte, pessoal. Aquele corredor que fizer em menos tempo, ou seja, que está mais veloz, ele vai, obviamente, dar menos voltas, certo? Aquele que, por exemplo, faz em mais tempo, ou seja, está com menor velocidade, ele vai dar um maior número de voltas. Só que vai acontecer o seguinte, vai chegar um momento em que todos eles vão se encontrar, mas isso vai depender o quê? Da quantidade de voltas que cada um deles darão. Como é que nós encontramos isso? Bem, nós vamos encontrar isso aqui, pessoal, pelo mínimo múltiplo comum, tá? Vamos calcular aqui e quando chegar ao final eu vou explicar, vai ficar bem claro para vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos calcular então aqui, ó, o MMC de 18, 24 e 30, né? Vamos fatorar por números primos, decompor em números primos, como você preferir. Então, começando pelo 2. Então, o 18 por 2 dá 9, o 24 por 2 dá 12, o 30 por 2 dá 15. Ainda dá por 2? O 9 não, mas o 12 dá, né? Então, repetimos o 9. 12 para 2 dá 6. O 15 não dá, nós repetimos. E como o 6 ainda dá, nós continuamos. Então, repetimos o 9. O 6 para 2 dá 3. O 15 não dá, repetimos o nosso 15. E continuamos. Não dá por 2 agora, vamos para o próximo, que é 3. Então, 9 para 3 dá 3. 3 para 3 dá 1. O 15 para 3 dá 5. Então, continuamos, porque o 3 por 3 dá 1. Certo? O 5 não dá, nós repetimos. Mas o 5 dá para o 5. Certo? 5 para 5 dá 1. Pronto. Então, agora nós vamos calcular o quê? O mínimo múltiplo comum, né? Desses números que vai ser o produto desses aqui. Então, nota que o 2 aparece 3 vezes. Então, nós colocamos o quê? 2 elevado a 3. O 2 ao cubo. O 3 aparece 2 vezes, 3 ao quadrado. E o 5 uma vez. Então, 2 elevado a 3 dá 8. Certo? 3 ao quadrado dá 9. E o 5. Quando nós multiplicamos isso aqui, pessoal, né? 8 vezes 9 dá 72. 72 vezes 5 dá 360. 360. E esse 360, pessoal, adivinha? É 360 minutos. Ou seja, olha que loucura. Depois de 360 minutos, esses corredores vão se encontrar, certo? Isso aqui, se eu não me engano, vai dar 6 horas, não é isso? Então, depois de 6 horas, pensa numa corrida longa, certo? E, então, nota aqui, ó, o que eu fiz agora, ó. O tempo é 360 minutos. E nota o que vai acontecer, olha. Vamos descobrir quantas voltas que cada um desses corredores dá. Como é que a gente faz isso? A gente calcula o tempo total pelo tempo que cada corredor leva para dar uma volta. Então, o primeiro corredor, ele não leva 18 minutos para dar uma volta, é 360 dividido por 18, que dá 20 voltas. Ou seja, em 360 minutos, ele vai dar 20 voltas, certo? O segundo, 360 dividido pelo tempo que ele leva para dar uma volta, que é 24 minutos. Então, ele vai dar 15 voltas, certo? O terceiro, 360 por 30 minutos, que é o tempo que ele leva para dar uma volta, que dá 12 voltas. Certo? Então, o que significa isso? Significa o seguinte, pessoal, que após 360 minutos, esses 3 corredores vão passar juntos pela linha de chegada. Só que nesse caso, o primeiro terá dado 20 voltas, o segundo 15 voltas e o terceiro terá dado 12 voltas.
vai ter momento, isso aqui, nota, que se eles continuarem, vai chegar um novo momento em que eles vão se encontrar novamente. Só que o menor, tá? O menor tempo que eles vão percorrer para se encontrar pela primeira vez é 360, que é o nosso mínimo múltiplo comum. Beleza? Ficou bem claro para vocês, pessoal? Espero que sim, né? Se não, reveja a questão novamente aí, olhe com detalhe, olhe o conteúdo, tá? Mas eu acho que ficou bem claro, beleza? Então vamos para a próxima questão? Essa questão diz o seguinte, ó, um colecionador de moedas, ele possui mais de 150 e menos de 200 moedas. Contando-as de 12 em 12, de 15 em 15 ou de 36 em 36, sempre sobram 10. Quantas moedas possui o colecionador? Então, questão bem interessante. Então, já destaquei aqui, ó, as informações importantes. Então, ele fala aqui, um colecionador ele possui o quê? Então, a quantidade de moedas que ele tem está entre 150 e 200 moedas. O que é que ele diz mais? Se ele for contar essas moedas de 12 em 12, ou seja, grupos de 12 em 12 moedas, de 15 em 15 moedas e de 36 em 36 moedas, sempre sobrarão 10 moedas. Então, quantas moedas possui o colecionador? Então, pessoal, dá para vocês notarem claramente aqui, né, que há uma espécie de agrupamento, né, de uma quantidade exata de moedas. Só que ele tem três tipos de agrupamentos diferentes, de 12 em 12, de 15 em 15 e de 36 em 36, certo? Só que, independentemente de qual desses três grupos que ele faça, claro que é quando ele pega 12 a 12, 15 a 15, 17, 36 a 16, sempre vão sobrar 10 moedas. Diferente se ele pegar, por exemplo, de 13 em 13, não vão sobrar 10 moedas. Mas nesse caso específico desses três aqui, né, desses três tipos de agrupamento, vão sobrar sempre 10 moedas. Então, como é que nós iremos fazer para descobrir, então, quantas moedas que esse cara tem? Certo? Que esse colecionador tem. É simples, pessoal. Vamos notar aqui que a nossa resposta vai estar no MMC, certo? Ou seja, no mínimo múltiplo comum de 12, 15 e 36. Tá? Eu vou calcular e depois eu vou explicar para vocês. Então, vamos lá. Primeiro passo, dividir, né, por 2. Então, 12 por 2 dá 6. 15 não dá, nós repetimos. Sempre assim, o que não dá, repete. 36 por 2 dá 18. Certo? Continua ainda, porque o 6 dá, que é 3. O 15 nós repetimos. 18 por 2 dá 9. Pronto, não dá mais por 2, vamos para o próximo, que é 3. 3 por 3 dá 1. 15 por 3 dá 5. 9 por 3 dá 3. Então, continuamos ainda com 3, né? O 5 nós repetimos. 3 por 3 dá 1. E agora dividimos o 5 por 5, que dá 1 também. Pronto. Então, vamos calcular o mínimo múltiplo comum desses três números. Como é que nós fazemos? O 2 repete, é o produto de todos eles, né? Então, fica 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Então, 2 ao quadrado dá 4. 3 ao quadrado dá 9 vezes 5. Certo? Isso aqui vai dar quanto? Então, 4 vezes 9 dá 36. 36 vezes 5, pessoal, vai dar exatamente 180. Certo? 180. Mas nota o seguinte. Certo? Nota o seguinte. O que é que está acontecendo aqui, pessoal? O que está acontecendo é o seguinte, olha. Que toda vez que nós formos agrupar essas moedas, sempre vai dar 180 moedas. Certo? Sempre. Sempre vai dar 180 moedas. Nesse caso específico aqui de 12 em 12, de 15 em 15 e de 36 em 36. Certo? Só que é um detalhe importante. 180 é o número de moedas que ele tem? Não, pessoal, não é. Por quê? Porque quando nós pegamos de 12 em 12 moedas, vai dar 180 moedas, mas sobrarão 10 moedas. Se pegar de 15 em 15, dará 180, mas sobrarão 10 moedas. Se eu pegar de 36 em 36, vai dar 180, mas vai sobrar 10 moedas. Portanto, o total de moedas que nós teremos aqui é 180, mas a quantidade que sobra, que são 10. Portanto, o total de moedas, certo? O total de moedas é
190. Então, esse colecionador, ele tem 190 moedas. Beleza? Ficou claro? Vamos à próxima questão, então? Essa questão, pessoal, ela é um pouco parecida com a anterior. Diz o seguinte, ó. Paulo comprou certa quantidade de figurinhas da Copa do Mundo. Contando-as de 16 em 16, de 18 em 18, ou de 24 em 24, sempre sobra 7 figurinhas. Sabendo que Paulo comprou mais de 700 e menos de 800 figurinhas, né? Quantas figurinhas ele comprou? Então, já destaquei também, né, os pontos mais importantes. Então, o que que diz aqui? Ó? Diz que Paulo ele comprou certa quantidade de figurinhas, certo? E toda vez que ele ia contar essas figurinhas, né, em 16 em 16 figurinhas, de 18 em 18 figurinhas, de 24 em 24 figurinhas, dava... Aliás, sempre sobravam 7 figurinhas, certo? Então, ele quer saber quantas figurinhas ele comprou, sabendo que essa quantidade está entre 700 e 800 figurinhas, tá bom? Então, igualmente, o raciocínio de agorinha, sempre que nós formos fazer grupos, 16, 16, 18, 18, 24, 24, vai dar uma certa quantidade de figurinhas. E vai sobrar o quê? 7 figurinhas. Ou seja, calcular aqui o mínimo múltiplo comum entre o quê? Entre 16, 18 e 24. Vamos lá? Vamos calcular e depois vamos interpretar isso aí. Então, começando por 2, né? Olha só. 16 por 2 dá 8, 18 por 2 dá 9, 24 por 2 dá 12, ainda dá por 2, né? 4, aliás, 8 por 2 dá 4, repete o 9, que não dá. 12 por 2 dá 6. Continuamos, por quê? Porque o 4 por 2 dá 2, o 9 não dá, repetimos. 6 por 2 dá 3. Ainda dá por 2? Dá, por causa do 2. 2 por 2 dá 1, então repete o resto. 9 e 3. Então, vamos para o próximo número, né, que é o 3. 9 para 3 dá 3, e 3 por 3 dá 1. Então, 3 dá por 3, que é 1. Então, o mínimo múltiplo comum vai ser o quê? Vai ser o produto de todos esses números. Então, o 2 aparece 4 vezes. Então, fica 2 elevado a 4 vezes 3 ao quadrado. Certo? Então, 2 elevado a 4, pessoal, dá 16. E 3 ao quadrado dá 9. Então, quanto é que é 16 vezes 9? 16 vezes 9, pessoal, dá 144. Ou seja, o menor múltiplo comum em 16, 18 e 24 é 144. E esse 144 aqui, pessoal, nota que representaria a quantidade de figurinhas. Representa a quantidade de figurinhas. Mas nota que a quantidade de figurinhas que o Paulo comprou está entre 700 e 800. 700 e 800. Então, como é que a gente vai fazer para calcular isso? Bem, pessoal, é o seguinte, ó. Olha, vocês concordam comigo que o dobro de 144, ele é um múltiplo de 144? Assim como o triplo, né? Ou seja, multiplicar por 3, multiplicar por 4, sempre vai dar o quê? Um múltiplo de 144, ou seja, um múltiplo do MMC, que também vai gerar um certo raciocínio, ou seja, que vai estar relacionado também com o MMC. Como assim? Olha só. Ó, se nós pegarmos aqui o 144 e multiplicarmos por 2, vai dar quanto? Dá 288, certo? 288. Da mesma forma, se nós pegarmos 144 e multiplicar por 3, dá quanto? Dá 432, não é isso? Sim. Enfim, vamos direto logo para o número que nos interessa, que é o 144 vezes 5. Quando nós multiplicamos 144 vezes 5, pessoal, dá exatamente 727, certo? Beleza. Então, nota que 727 ele está entre 700 e 800. Mas, para nós sabermos se esse é um número, nós vamos ter que procurar o próximo múltiplo de 144, que é 144 vezes 6.
Isso aqui dá quanto? Dá 864. Então, nota que 864, ele passa de 800. Então, logo, o número de figurinhas, né? O número de figurinhas que o Paulo comprou foram exatamente... Aliás, não foi exatamente esse valor, né? 727. Por quê? Porque sempre sobram 7 figurinhas, pessoal. Ou seja, o grupo, toda vez que ele pega e agrupa 16 a 16, 18 a 18, 24 a 24, daria 144. Uma nota, pessoal, que 727 não é o valor de figurinhas. Por quê? Porque toda vez que ele faz esse tipo de agrupamento, 16 a 16, 18 a 18, 24 a 24, sempre sobra o quê? 7 figurinhas. Portanto, eu vou ter que somar o quê? Mais 7 figurinhas, essa quantidade aqui. Certo? Então, 727 mais 7 é igual a quanto? É igual a 734. Então é isso, dá 734 o quê? Figurinhas. Figurinhas. Beleza, pessoal? Então, é uma questão bem interessante, não é isso? Então, vamos então para a nossa última questão. Então, a nossa última questão, pessoal, diz o seguinte, ó. Os planetas Júpiter, Saturno e Urano, em seu movimento de translação, completam uma volta em torno do Sol em períodos de aproximadamente 12, 30 e 84 anos, respectivamente. Então, quanto tempo decorrerá desde uma certa observação para que eles voltem a ocupar simultaneamente, faltou posições aqui, né? As mesmas posições em que se encontravam no momento da observação. Então, vamos ver o que nós podemos destacar daqui, ó. Bem, ele fala aqui 3 planetas, né? Júpiter, Saturno e Urano. Eles completam sempre, eles dão volta, né, pessoal? Eles têm um movimento de translação em torno do Sol e todas as vezes, obviamente, depois de um período, eles vão completar um ciclo completo, ou seja, uma volta. E o que é que ele fala aqui, ó? Que Júpiter sempre completa uma volta depois de 12 anos, Saturno depois de 30 anos e Urano depois de 84 anos, certo? Nessa ordem. Então, isso eles vão se encontrar no momento. E a pergunta é, depois de quanto tempo, né? Eles tendo o encontro, né? Eles tendo o encontro, depois de quantos anos, né? Eles vão ter um novo encontro, certo? Ou seja, depois de quanto tempo que eles vão voltar a ocupar simultaneamente as mesmas posições, né? Da observação. Então, pessoal, isso aqui também, nota que está relacionado também, é parecido com aquela primeira questão que nós vimos, né? Então, o que é que ele está dizendo aqui, pessoal? É o seguinte, ó. Imagine que que esses planetas eles estejam correndo, né? Se apostando numa corrida eles, certo? E eles estão na linha de partida, estão na linha de partida, todos eles alinhados, eles partem, certo? Aí, a pergunta que ele vai fazer é o seguinte, depois de quanto tempo que eles vão voltar novamente a se encontrar juntos na linha de partida? Obviamente que não vai ser logo na primeira volta. Por quê? Porque o primeiro, ó, Júpiter vai dar uma volta em 12 anos. E Saturno em 30 e Urano em 84 anos. Portanto, vai ter que percorrer o quê? Mais voltas, certo? Então, vai chegar um momento em que eles vão dar um determinado número de voltas e essa quantidade de voltas vai corresponder ao momento em que eles vão se encontrar, certo? E esse ponto de encontro, esse tempo de encontro é que vai ser o nosso mínimo múltiplo comum. Vamos calcular aqui, certo? Depois que a gente calcular vai ficar mais claro, eu vou explicar para vocês, vai ficar bem claro, pode ter certeza disso. Então, vamos lá para a etapa de encontrar o MC desses números aí, né? Ou seja, de 12, 30 e 84. Então, vamos lá. Vamos dividir aí por 2, né? 12 por 2 dá 6, 30 por 2 dá 15, 84 por 2 dá 42, não é isso? Isso, 42. Por 2 ainda dá, né? 6 dá 3, o 15 repete. Aí o 42 ainda dá, né? Que dá 21. Ainda dá por 2? Não, vamos para 3 agora. 3 por 3 dá 1. 15 para 3 dá 5. 21 para 3 dá 7. Então, vamos para o próximo, né? Que é 5. 5 por 5 dá 1. Falta só o 7. 7 só dá por 7, que é igual a 1. Pronto.
Então, vamos calcular aqui, ó, agora, o mínimo múltiplo comum, né, através do produto desses números aqui. Então, o 2 aparece duas vezes, fica o quê? 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 vezes 7. Então, 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Isso aqui dá quanto? Então, fica assim. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 5 dá 60. 60 vezes 7 dá 420. 420 o quê, pessoal? O que é que esse 420 representa? Representa 420 anos. Olha que loucura! Ou seja, pessoal, depois de 420 anos, esses planetas vão se encontrar novamente alinhados. Como assim, professor Marcos? Olha só, observa aqui, eu fiz uma ilustração aqui, ó. Olha, nota, aqui está o Sol, né? Aqui está a órbita de Júpiter, aqui está a órbita de Saturno e aqui está a órbita de Urano. Então, nota que eles estão alinhados no primeiro momento, certo? Imagina que fosse uma corrida. Aí demos a partida. Depois que demos a partida, Júpiter ele vai dar uma volta em quê? Em 12 anos. Saturno vai dar uma volta em 30 anos. E Urano vai dar uma volta em 84 anos. A primeira volta. Só que eles vão continuar, certo? Aí o que vai acontecer agora aqui, ó? Vamos calcular o seguinte. Para que eles se encontrem novamente, pessoal, olha o que vai acontecer. Júpiter vai ter que dar o quê? Vou pegar o total de anos que eles vão levar, né, para se encontrar e dividir pela quantidade de anos que ele leva para dar uma volta. Por exemplo, Júpiter é 420, que é o total, dividido para 12 dá 35 voltas. Saturno, 420, né, por 30 dá 14 voltas. E Urano, 420 por 84 dá 5 voltas. Ou seja, pessoal, para que eles possam se encontrar novamente a primeira vez após a partida, Júpiter vai ter que dar 35 voltas, Saturno 14 voltas e Urano 5 voltas. Então, essa aqui, pessoal, é o mínimo múltiplo comum, vai representar o quê? O menor tempo para eles se encontrarem novamente. Nota que se eles continuarem, né, vai ter um momento em que eles vão se encontrar novamente, mas o menor tempo, que representa o múltiplo deles, né, que é o nosso mínimo múltiplo comum, é de 420 anos. Beleza, pessoal? Ficou claro para vocês? Deu para entender aí, pessoal, a aplicação de mínimo múltiplo comum aí em questões do dia a dia, né? Questões aí que vocês vão encontrar em provas, em atividades, em exercícios e futuramente também em vestibulares aí que vocês vão fazer da vida, né? No momento que vocês vão chegar, vão precisar disso, certo? Isso aqui é um conteúdo aí de 6º ano, por aí assim, né? Você vê também em outras séries, aparece constantemente aí, dependendo daquilo que você vai estudar, tá? Mas é mais ou menos, esses são mais ou menos os tipos de questões onde será explorado, né? Esses assuntos aí de MMC, certo? Tem outras aplicações também, é bem vasta, pessoal. Não só na matemática, você pode encontrar também na física, na química, enfim, é um conteúdo muito importante. Tá bom? Então, com isso, nós encerramos aqui os nossos exercícios de mínimo múltiplo comum, né? E teremos mais uma aula de exercício agora sobre máximo divisor comum. Essa será a nossa última aula sobre esse assunto, pelo menos por enquanto. Possa ser que eu possa fazer uma outra aula, né, posteriormente a isso, explorando outros tipos de questões. Como eu disse, depende do que vocês querem que nós façamos aqui no nosso canal. Comente aí, tá? Comente aí quais são os conteúdos que você gostaria que nós abordássemos aqui, tá bom? E é isso aí, se inscreva no canal se você não for inscrito, dê um like aí, né, para o nosso canal crescer mais e mais, e o conteúdo chegar a mais pessoas, tá? Compartilhe com seus amigos, repito, você que é professor, compartilhe com seus alunos aí, tá bom? E é isso aí, então ficamos por aqui, falou, valeu, fui!